Olá, gente, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós vamos continuar praticando exercícios sobre o conteúdo de gases, ou seja, sobre as transformações gasosas, beleza? Essa é a nossa última aula relacionada a esse conteúdo e depois disso prosseguiremos o nosso conteúdo, ok? Então vamos lá para o nosso primeiro exercício. Diz o seguinte esse exercício: um cilindro com um êmbolo móvel contém 100 ml de CO2 a 1 atm. Mantendo a temperatura constante, se quisermos que o volume diminua para 25 ml, teremos que aplicar uma pressão igual a... Bom, então ele disse que o êmbolo é móvel, ou seja, já está falando com isso que o volume se altera. E ele diz aqui que a temperatura é constante. Então, se a temperatura é constante, que expressão que eu vou usar? P1 V1 é igual a P2 V2. Então, quem é P1? 1 atm. Quem é V1? 100 ml. Igual P2. Bom, P2 é a pressão que a gente quer determinar, vezes o volume que ele quer que o objeto, que o êmbolo fique, 25 ml. Então, 25. Então, vai ficar 100, 1 vezes 100, né? Igual a 25P, ou seja, a nova pressão. Então, P vai ser igual a 100 dividido por 25. Então, isso dá quanto? 100 dividido por 25, 4. Unidade ATM, porque é a unidade de pressão aqui, ok? Então, encerramos esse exercício, beleza? Moleza, né? Vamos para o próximo exercício. Diz o seguinte, esse exercício aqui. Um recipiente com capacidade para 100 litros contém um gás a temperatura de 27 graus Celsius. Esse recipiente é aquecido até uma nova temperatura de 87 graus Celsius. Mantendo-se constante a pressão, o volume ocupado pelo gás a 87 graus Celsius será... Bom, se é mantendo a pressão constante, então a gente vai ter V1 sobre T1. V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2. V2 sobre T2. E aí, ó, quem é o volume 1? 100 litros. Só que esse 27 aqui, ele está em graus Celsius, correto? Temperatura. Eu tenho que transformar para Kelvin. Lembrando, nas transformações gasosas, nós sempre utilizamos as temperaturas em Kelvin, beleza? Então, primeiro vai ser 100 aqui, que é o volume 1, dividido pela temperatura em Kelvin. Como que eu faço para transformar? Lembrando, a temperatura em Kelvin vai ser a temperatura em Celsius, que é 27, nesse caso, mais 273. Ó, 7 mais 3, 0. Sobe 1. 2 mais 7, 9. 1, 10. Vai 1. Então, 2 mais 1. No caso aqui, a temperatura vai ser, em Kelvin, será 300, né?
Então, vai ser 100 sobre 300 igual a V2 dividido por T2. Quem é T2? 87 graus Celsius. Porém, está em Celsius, temos que passar para Kelvin. Então, vai ser 87, usando a mesma expressão ali, mais 273. 273. Então, fazendo essa conta aqui, vai dar 7 mais 3, 0, sobe 1. 8 mais 7, 15. 1, 16. Então, teremos aqui, ó, 16, sobe 1. Não temos nada aqui, então vai ficar 2 mais 1, 3, 360. Então, 360. Beleza? Agora, para simplificar, eu posso simplificar isso aqui para facilitar a nossa vida. Ó, corto esses zeros com esses zeros aqui. Vai ficar 1 sobre 3. Então, vai ficar 1 vezes 360, porque agora eu multiplico cruzado, né? Vai ficar 1 vezes 360, 360, igual a 3V2. Então, V2 vai ser 360 dividido por 3. Ó. Vai dar aqui 36 dividido por 3 dá 12. E tem um zero aqui. Então, 120 litros. Beleza? Então, esse foi o nosso exercício número 2. Então, vamos para o exercício número 3. Diz o seguinte, o exercício número 3. Um recipiente fechado contém hidrogênio a temperatura de 30 graus Celsius e pressão de 606 milímetros de mercúrio. A pressão exercida quando se eleva a temperatura para 47 graus Celsius, sem variar o volume, será, ou seja, volume constante. Se o volume é constante, eu utilizo que expressão? P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2. Quem é P1? Isso aqui, gente, é uma unidade de pressão, tá? Milímetros de mercúrio. É uma outra unidade. Assim como Pascal, assim como ATM, é outra unidade de pressão. Então, a primeira pressão é 606. 606. Dividido pela temperatura 1. Só que a temperatura 1 é 30 graus Celsius, então tem que passar isso para Kelvin. Então, para eu passar para Kelvin é 273 mais a temperatura em graus Celsius, que é 30 nesse caso. Então, vai dar quanto? 303. Então, 303. Tá? Isso vai ser igual a P2, que é o que ele quer, a nova pressão. Aqui, temperatura a 47 graus Celsius, só que temos que passar para Kelvin. Então, vai ficar 273 mais 47. Ó, 7 mais 3, 0. Sobe 1. 4 mais 7, 11 com 12. Sobe 1. 1 mais 2, 3. 320 Kelvin. 320. Essa daqui, gente, é mais fácil, porque isso aqui, ó, 606 é o dobro de 303.
Ou seja, quanto é o valor dessa divisão? É 2. Então, ó, vai ser 2 igual, já dividi, P sobre 320. Multiplica cruzado, ó, porque quando não tem nada embaixo do 2 é porque tem o 1. Então, multiplicando cruzado, nós vamos ter P, a nova pressão, igual a 640. 640, qual a unidade? Milímetros de mercúrio, mmHg. mmHg, tá? Pronto. Encerramos esse exercício. Tudo bem? Beleza? Vamos para o próximo exercício. Certa massa de gás hidrogênio ocupa um volume de 100 litros a 5 atm e menos 73 graus Celsius. A que temperatura, em graus Celsius, essa massa de hidrogênio irá ocupar um volume de 1000 litros na pressão de 1 atm? Bom, gente, olha só. Aqui a gente tem algumas coisas, né? Mas ele quer a temperatura em graus Celsius. Isso significa que a gente não vai precisar converter essa temperatura? Não. A gente vai converter para Kelvin e depois vai ter que voltar para Celsius, porque senão a conta dá errado, tá? Então, diz aqui que a gente está variando as 3 variáveis de estado: pressão, volume e temperatura. Ou seja, a gente vai precisar fazer o quê? Usar a expressão geral, que diz o quê? P1 vezes V1 dividido por T1 é igual a P2 vezes V2 dividido por T2. E aí, olha só, quem é P1? 5 atm, vezes V1, que é 100 litros. 100 litros. Dividido por T1, que é em Kelvin, ó. Se nós pegarmos e usarmos a fórmula que viemos usando, vai ficar 273 mais menos 73. Esse menos vai manter, então vai ficar 273 menos 73, 200. Então, aqui, 200. Tá? Igual a P2, que é quanto? 1. Vezes o V2, que é 1000 litros. 1000. Dividido por T2. E aí nós temos o quê? Ó, já vou cortar aqui esses 2 zeros, porque é multiplicação, então posso cortar. Então, vai ficar 5 vezes 1, 5. 1 vezes 1000, 1000. Aqui eu esqueci de um zero. Então, vai ficar 5 sobre 2 igual a 1000 sobre T2, que é a temperatura que eu quero achar. Então, ó, multiplicando cruzado, a gente vai ficar 1000 vezes 2, 2000. E 5T2. 5T2 é igual a 2000. Então, T2 vai ser igual a 2000 sobre 5, que vai dar quanto? Ó, 20 dividido por 5, 4. Tem 2 zeros ali sobrando, então 400 o quê? Kelvin. Beleza? E agora, como é que eu faço para transformar para graus Celsius? A temperatura em graus Celsius
né? Temperatura em graus Celsius, ela vai ser temperatura em Kelvin, que é 400, menos 273. 273. Então, temperatura em Celsius será quanto? Ó, não dá para subtrair aqui esse 3, esse 0. Já vou pedir emprestado aqui, aqui vai ficar valendo de 3. Aqui 9 e aqui 9. Então, vai ficar 9 menos 3. Opa, perdão. Aqui 10, tá? Eu falei besteira. Olha eu falando besteira aqui. 10 menos 3, 7. 9 menos 7, 2. E 3 menos 2, 1. Então, 127 graus Celsius. Experimentem usar o menos 73 graus Celsius para vocês verem que a conta ia dar diferente. Beleza? Então, esses foram os nossos exercícios de hoje. Até a nossa live e a próxima videoaula. Tchau, tchau.